Queridos, vamos lá então? Então nós temos aí, voltando, temos o período histórico, certo? Quais são os mensageiros proféticos que Deus enviou para esse período? De Esdras, Neemias e Esther. Zacarias e Malaquias, entendeu? Se você falar assim, olha pastor, eu quero estudar sobre o livro de Amós, são os profetas, aí você tem que ir lá e pesquisar, descobrir qual foi o período profético, diz o período histórico de Amós. Aí você vê, peraí, então os reis eram esses aqui, e Amós falou isso aqui porque esses eram os problemas desses reis, entendeu? Aí fica fácil nós estudarmos e compreendermos o que a Bíblia quer dizer. Queridos, então foi dado aí esse pano de fundo. Agora vamos para o livro de Malaquias. O livro de Malaquias, ele trouxe 3 mensagens. Normalmente nós nos lembramos de qual? Dízimos e ofertas. Mas Malaquias trouxe 3 mensagens muito sérias para o povo de Deus. A primeira mensagem do livro de Malaquias é uma mensagem, queridos, para os líderes espirituais. Uma mensagem muito séria. Deixa eu só abrir aqui, deixa eu pegar um peso. Vou pegar aqui meu celular, que eu coloco aqui, as páginas não passam, porque o ventilador está muito bom, mas tem um efeito colateral. Então aí a gente dá um jeito aqui, né? Queridos, então, o livro de Malaquias, olha como que começa o primeiro verso do livro de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E Deus está pronunciando uma sentença. E depois de Deus anunciar uma sentença, olha a frase que Deus diz. Porque muitas vezes nós olhamos e não é uma sentença, é um pronunciamento de juízo. Que Deus é esse? Olha, Ele vai castigar, Ele vai punir. Mas olha a primeira frase da sentença que Deus pronuncia. Está aí na tela. Eu vos tenho amado. Olha, para quem pronuncia uma sentença, e aí Deus diz, eu vos tenho amado. Primeira mensagem de Deus, pronunciada por intermédio de Malaquias, é uma mensagem sobre os líderes de Israel. Eu falei na realidade é sobre os líderes, mas na realidade a preposição sobre não é a melhor palavra. A melhor palavra é contra os líderes espirituais. A mensagem do livro de Malaquias é uma mensagem contra os líderes espirituais. Uma dura advertência sobre os líderes espirituais. Se nós fôssemos contextualizar a primeira mensagem de Malaquias, era uma mensagem para mim, era uma mensagem para o irmão Arnaldo, era uma mensagem para os anciões da igreja, era uma mensagem para os pastores. Primeira mensagem de Malaquias é uma mensagem sobre os líderes espirituais. E o texto bíblico traz aqui uma dura mensagem. Por exemplo, capítulo 1, verso 6. E agora eu vou precisar, se vocês quiserem acompanhar com a Bíblia de vocês, eu acho que vai valer muito a pena nós acompanharmos. Diz assim, Malaquias 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde que está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem? Sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então a primeira mensagem de Malaquias é uma mensagem pronunciada sobre os líderes de Israel, contra os líderes de Israel, contra os líderes espirituais. Não eram nem os líderes políticos, eram os líderes espirituais. E aqui Deus está dizendo: se eu sou o Senhor, aonde que está o respeito para comigo, sacerdotes? Deus não estava falando do povo, Deus estava falando dos líderes. E quando nós seguimos aqui
Verso 7: ofereceis no meu altar pão imundo. Olha que coisa. Ele está falando, Deus está falando do povo, não? Sim ou não? Não. Deus está falando de quem? Dos líderes espirituais. Se a mensagem, se fôssemos contextualizar a mensagem, essa mensagem, para hoje, Deus estaria dizendo para os líderes que dizem assim, ó, traz aqui o seu carro que Deus vai dar o dobro, traz aqui a sua casa que Deus vai te dar o dobro. É uma dura mensagem que Deus está trazendo aqui. Olha o que, vamos seguir, olha o que diz: trazeis pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Olha o verso 8: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Olha o que diz: ora, apresenta-o ao teu governador, acaso ter ele agrado de ti, te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus está dizendo. Lembra lá no livro de Levítico, como que era o animal que devia ser trazido? Perfeito. E agora eles traziam, o sacerdote trazia o quê? O defeituoso, o coxo, o aleijado, o doente. Sabe por que eles faziam isso? Porque eles pegavam e falavam, peraí, eu tenho aqui 100 ovelhas, eu tenho aqui 10 ovelhas, tenho 1000 ovelhas, peraí, poxa, eu vou dar a perfeita? Eu vou trazer a melhor? Ah, não. Vou pegar essa doentinha que está perto de morrer mesmo e vou trazer para o Senhor. Queridos, é uma dura mensagem que Deus está trazendo. E Deus aqui não está falando do povo, nem chegamos no povo ainda. Deus está falando de quem? Dos líderes. Dos líderes. Que tragédia. Olha o que diz o verso 10: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde é de graça, para que não acendesses de graça o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Vocês viram o que Deus está falando? Primeira parte do verso. O que ele falou ali? Vou recapitular. O que Deus estava dizendo: seria melhor se vocês fechassem o templo, se fechassem a igreja, do que vir adorar do jeito que estão vindo. Olha que mensagem. Olha que mensagem. Que dura mensagem. Queridos, Deus continua falando sobre os líderes espirituais. Irmãos, eu tremo como pastor, como líder espiritual. Eu tremo quando eu leio um texto como esse aqui. Olha o que diz o verso 14: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Irmãos, Malaquias está trazendo uma mensagem dura, uma mensagem séria, glória a Deus, uma mensagem que precisa ser analisada e considerada. Maravilha. Porque como líder espiritual eu preciso viver uma essência do que é essa mensagem de Deus. Mas nós como igreja, como povo, nós precisamos vivê-la. Continuando falando sobre os líderes espirituais, olha o que diz aqui agora, capítulo 2, final do verso 2, capítulo 2, final do verso 2. Eu já vou nas partes específicas, porque senão, se for ler todo o livro, vai tomar muito tempo. Olha o que diz o verso 2, capítulo 2, no meio do verso 2:
enviarei, falando, ó, deixa eu ler do 1, vai, porque vai contextualizar melhor. Agora, ó sacerdotes, para vós outro é este mandamento: se eu não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. Deus está falando para quem? Para os líderes espirituais. E Ele está dizendo: se vocês não honraram o meu nome, se vocês não seguirem as minhas orientações, eu enviarei maldição sobre vós. E a primeira sentença que Deus envia contra os líderes espirituais. A segunda delas está aí está no começo do verso 3. Eis que vos reprovarei a descendência. Queridos, como que era o sacerdócio era passado? Como que era? Igual comissão de igreja? Não, como que era? De pai para filho. E agora, se Deus está reprovando a descendência, o que Deus está dizendo? Eu não quero nem você e nem seus filhos. Irmãos, é uma pura mensagem. Nem você e nenhum que nascer de ti não me serve mais. Olha o que Deus está dizendo: eu vou enviar maldição sobre você e vou reprovar a sua descendência. Agora, olha o que diz a terceira sentença que Deus fala que vai fazer: atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. Lembra lá em Levítico, quando fala do serviço do santuário? O povo trazia o animal, cada uma das partes o sangue era derramado, depois aspergido. Cada uma das partes tinha uma orientação do que deveria ser feito. E com as fezes do animal, com o excremento do animal, o que deveria ser feito? Deveria ser eliminado. Deus está pegando uma figura de linguagem do serviço do santuário e está dizendo que vai fazer o quê? Essas fezes, esse excremento. Queridos, é uma dura linguagem. A gente fica até assim procurando palavras para pregar aqui. Deus está dizendo: essas fezes dele, que é para ser eliminadas, eu vou pegar e vou jogar no rosto de vocês. Olha que coisa, uma dura mensagem. Quando nós falamos do livro de Malaquias, nós só lembramos lá de Malaquias 3, verso 10. Mas Deus traz uma mensagem muito séria, 3 mensagens na realidade. Então a primeira mensagem aqui é a mensagem para os líderes espirituais. A segunda mensagem, o texto bíblico fala pouco, mas é uma mensagem muito séria também, muitíssimo séria, sobre a fidelidade conjugal, sobre a família, sobre o lar, sobre a seriedade com que Deus trata e tem a família. Então a primeira mensagem foi para quem? Os líderes espirituais. Segunda mensagem foi para quem? Sobre o casamento, sobre a família. E olha o que diz aqui no capítulo 2, verso 14. Deixa eu ler a partir do 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Então aqui, deixa eu explicar o verso. O povo ia lá, orava, com choros, com gemidos. E aí Deus falava: você quer que eu aceite isso? Eu não vou aceitar. E agora você me pergunta: por que eu não vou aceitar? É um diálogo. Então Deus agora vai responder por que Ele não vai aceitar. Então aqui, esse verso que eu vou ler, verso 14, é a resposta de Deus do porquê que Ele não iria aceitar a oferta do povo. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Segunda mensagem de Malaquias é contra a infidelidade conjugal.
Deus está dizendo: eu fui testemunha da aliança que você fez com a tua mulher. Deus está dizendo: eu fui testemunha. Verso 15: não fez o Senhor um mesmo, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Verso 16: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Primeira mensagem de Malaquias sobre os líderes espirituais. Segunda mensagem de Malaquias sobre a fidelidade conjugal. Deus está dizendo: eu fui testemunha da aliança entre você e a mulher da sua descendência. Eu fui testemunha. Queridos, terceira mensagem de Malaquias é sobre a fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. E olha o que diz o texto, capítulo 3, verso 6: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? E agora entra o verso que fala mais especificamente sobre dízimos e ofertas. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que temos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Aí vem o verso 10, que é um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Trazei todos os dias na casa o tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então aqui Deus coloca uma condição, e Ele fala: vocês podem me provar. Eu não estou dizendo para vocês serem fiéis ao acaso. Eu estou dizendo: sejam fiéis e me provem, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Não é uma grande bênção, é bênção sem medida. E aí ele diz nos versos seguintes a consequência para aqueles que são fiéis. Verso 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma a terra. Claro, a economia ali era uma economia agrícola, então ele está falando aqui das imagens agrícolas. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Continua: a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, quantas bênçãos Deus derrama sobre nós. Nós somos muito abençoados. Para aqueles que relacionam bênção a dinheiro, fama e poder, estão completamente equivocados. Nós somos muito abençoados. Deus nos dá claras orientações sobre saúde. Deus nos dá claras orientações do relacionamento marido e mulher. Deus dá claras orientações sobre a educação de filhos.
Mencionei 3. Nós somos muito abençoados. Mas, queridos, eu quero ir para a última parte da mensagem, que é a última, mas é a mais longa, que na minha opinião é o mais lindo fechamento, encerramento de um livro. Porque aqui Deus está conclamando, convocando, intimando, falando claramente para o povo sobre eles serem fiéis. Deus está falando muito claramente sobre a fidelidade do povo. Mas mesmo entre os infiéis, tinha um grupo que era fiel. E Deus começa um diálogo intermediado pelo profeta com esse grupo que era fiel. E é um diálogo muito interessante. Olha, talvez um dos mais interessantes da Bíblia. Então nós temos Deus falando, nós temos o povo falando, e nós temos o profeta Malaquias intermediando essa conversa. Entendeu? Então temos 3 pessoas. Temos Deus, pessoas assim, entre aspas, né? Temos Deus naquele diálogo, temos o profeta Malaquias intermediando, e temos o povo falando. E é uma conversa muito interessante. Eu quero analisar essa conversa aqui com vocês. Por exemplo, quando chegamos no capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, 13. Fica a sua Bíblia aberta. Esses versos aí serão muito importantes para nós. Olha o que diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Então Deus falou. Primeira fala é de Deus. Nesse verso aqui, primeira fala é de Deus. Vossas palavras foram duras para mim. Agora o povo fala. Quer dizer, Deus dizendo o que o povo disse. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Então tinha um grupo de fiéis. Deus está reclamando dos infiéis, mas tinha um grupo de fiéis. E eles começam, os fiéis, o grupo de fiéis, começam a falar mal de Deus. Agora, guarda essa informação de mente. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E agora Deus diz o que o povo disse. Verso 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Olha a análise que o povo está fazendo. Olha a análise. Eles eram fiéis, e eles chegaram à conclusão de que era inútil servir a Deus. Olha a análise que eles estão fazendo. É inútil servir. Por que é inútil servir? Eles também falam. Verso 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, verso 15, ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Vamos pegar essa primeira parte da conversa. Olha o que eles dizem. Deus fala, vocês estão sendo muito duros comigo. Por que nós estamos sendo duros? Porque vocês dizem, deixa eu pegar exatamente o que diz aqui, ó. Porque vocês, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vocês dizem, inútil é servir a Deus. Por que eles chegaram à conclusão de que era inútil servir a Deus? Por quê? Porque eles olharam para os maus, e o que as pessoas maus, os infiéis, acontecia o quê? Prosperavam, dava certo, andavam de BMW, tinham as melhores casas, vestiam as melhores roupas, e eles olhavam para a vida deles, olhavam para os outros e falavam, peraí, é inútil, porque nós temos lutado para permanecer fiel a Deus, e olha aí o que dá. Nós estamos aqui vivendo crises, passamos por provações, passamos por dificuldades, enfrentamos lutas, e nós olhamos para eles, olha lá, estão as gargalhadas,
Qual foi a conclusão que o povo chegou? É inútil, não adianta, porque nós temos lutado para ser fiéis a Deus, e olha aí. Agora vem a resposta de Deus. Irmãos, e a resposta de Deus é uma resposta assim, ó, que fica gravada fundo no meu coração. Porque a conclusão que o povo chegou não ficou sem resposta divina. A conclusão que o povo chegou foi uma conclusão lógica. E nós, cristãos, adventistas do sétimo dia, nós também temos nossos questionamentos, também temos nossas lutas, porque nós, se estamos aqui, estamos lutando para sermos fiéis a Deus. Amém. Muitos estão lá no carnaval, e você vai lá, quer dizer, nunca fui, né? É que quando eu vou, é que eu corro, faço caminhada, às vezes eu vou ali no Parque Ibirapuera, e o ano passado eu fui, eu nem lembrava que tinha o fuá deles lá perto, e eu vi que muitos passam por ali, para chegar lá no pagode deles, e eu fui vendo, falei, irmãos, é um negócio assim, que eu falo, meu Deus, eu vivo em outro planeta, irmãos, parece que você está em outro planeta, é estranho, é uma coisa estranha, mas está lá todo na balada, rindo, e pulando, e bebendo, e fazendo tudo, e na cabeça deles é só alegria, e alguns olhavam, trazendo para Malaquias, alguns olhavam e falavam, olha lá como que vivem os soberbos, olha lá como que eles vivem, parece que é só alegria, só felicidade. Irmãos, e agora Deus vai responder, e olha a resposta de Deus, verso 16: então os que temiam ao Senhor, está vendo aqui? Os fiéis, Deus traz uma mensagem para os infiéis, mas aqui os fiéis estão reclamando com Deus. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor fazia o quê? Atentava e ouvia. Olha a resposta de Deus: havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Quando a Bíblia fala de algo que está diante de Deus sobre os justos, o que ela se refere? Da vida. E Deus está dizendo, olha, eu tenho um memorial escrito com o nome de vocês. Vocês estão reclamando que os ímpios prosperam. Deixa eu ficar aqui, irmão. Vocês estão reclamando que os ímpios prosperam. Vocês estão reclamando que parece que tudo deles é o carro do ano, a melhor casa, a melhor roupa. Todos têm fama e poder. Mas Deus está dizendo, eu tenho o nome de vocês escrito em um memorial que está diante de mim. Queridos, olha a resposta de Deus, e não para por aí, mas olha essa primeira resposta de Deus: eu tenho o nome de vocês. Vocês estão aqui na igreja, uma roupa simples, talvez a melhor roupa que você tem, você vestiu, talvez seja a única que você tenha, talvez o alimento foi um alimento limitado, mas olha o que Deus diz: eu tenho o nome de vocês em um memorial que está diante de mim. Amém. Muitos aqui lutaram para serem fiéis a Deus, para devolver o dízimo, devolver as ofertas, para se manter fiel. E olha o que Deus diz. E você muitas vezes pode se questionar: peraí, eu devolvo aqui meu dízimo e minha oferta, mas olha quanta luta eu tenho, quanta crise, quanta dificuldade. Mas o que Deus diz? Eu tenho o nome de vocês escrito no livro diante de mim. Amém. Queridos, verso 14, olha o que diz, essa segunda resposta de Deus: eles, os fiéis, eles serão para mim particular tesouro naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos,
poupa-os como homem poupa um filho que o serve. Irmãos, olha a segunda resposta de Deus. Deus está dizendo assim: olha, eles, os fiéis, serão para mim particular tesouro. Posso ouvir um amém? Amém. Eles, os justos, os fiéis. Primeiro Deus diz que tem um memorial escrito com o nome deles. Agora Deus diz o quê? Eles serão para mim particular tesouro. Porque o povo, irmãos, estava em lutas, o povo estava em dúvida. Espera aí, nós somos fiéis e quantas provações temos? Nós somos fiéis e quantas lutas enfrentamos? Mas Deus está aqui dizendo: eu tenho o nome de vocês escrito em um memorial que está diante de mim. Agora Deus está dizendo: esses fiéis são para mim particular tesouro. Verso 18, capítulo 3, 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, Deus está dizendo, eles chegaram assim para Deus e falaram: Senhor, não compensa te servir. Nós estamos te servindo e quantas provações temos, quantas lutas temos. Senhor, eu luto contra a bebida, eu luto contra as drogas. Senhor, eu tenho lutado contra o homossexualismo. Senhor, eu tenho lutado para permanecer fiel. Mas eu olho para a minha vida e olho para os outros, parece que todo mundo lá é feliz e só eu aqui lutando. E qual é a resposta de Deus? Eu estou vendo a sua luta, eu estou vendo, eu sei a diferença entre o justo e o perverso. Eu sei a diferença entre o que se entregou ao pecado. Eu sei a diferença entre o que se entregou à orgia. Eu sei, Deus está dizendo. Glória a Deus. Eu sei a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha o que diz o capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem um dia. Olha o que diz o verso: eis que vem um dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz e nem ramo. Agora Deus fala dos ímpios. O dia que vem arde como a fornalha. Lembra que lá no capítulo 3, verso 14, eles reclamaram dos soberbos, dos infiéis, dos ímpios. Olha o que o verso diz: pois eis que vem um dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Olha o verso 2: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Para você que teme o nome de Deus, para você que luta contra o pecado, para você que luta para ser fiel a Deus em todas as áreas, não apenas títulos de ofertas, mas em todas as áreas. O que Deus diz? Para vós outros nascerá o sol da justiça. Queridos, quando a Bíblia usa essa figura de linguagem, sol da justiça, se refere a quem? A Jesus. A salvação que Cristo proveu para todos nós. Aqueles que são fiéis desfrutarão dela. Mateus capítulo 3, verso 43 diz assim: os justos resplandecerão como o sol da justiça no reino de seu Pai. Amém.
Queridos, o livro de Malaquias é um dos livros que responde um dos mais sérios questionamentos do cristianismo. Por que os justos sofrem? Até comentamos ali na lição, na classe ali. Por que os justos sofrem? Às vezes não temos resposta, mas aqui Deus diz: eu sei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. Deus está dizendo: eu sei a diferença. Queridos, que Deus possa te abençoar poderosamente, que essas palavras desse livro possam ficar gravadas no seu coração. Nós temos lutas, nós passamos por provações, passamos por dificuldades, mas aqui Deus está dizendo: eu sei a diferença entre o justo e o perverso. Que Deus te abençoe. Queridos, diante de todas as lutas, provações e dificuldades, vale a pena permanecer fiel a Deus. Amém. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto.
é que não há dificuldade ou problemas você ter dúvidas, você ter lutas, você ter questionamentos. Você pode chegar a Deus e falar com Ele. O povo chegou e falou: Senhor, olha, nós estamos até falando mal do Senhor, porque não está compensando. E Deus respondeu: se você tem dificuldades, tem falta de fé, ou tem lutas pessoais, você pode colocar seus joelhos no chão e falar todas elas a Deus. Senhor, estou tendo esse problema aqui, eu já não estou mais entendendo o que o Senhor quer para mim. E Deus vai te responder. Amém. Vamos colocar de pé para nós orarmos? Nosso poderoso e eterno Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Amém. Obrigado por um texto sagrado como esse aqui do profeta Malaquias, onde o Senhor faz duras advertências, pelo menos 3 delas, mas no final o Senhor traz um alento, respondendo ao povo que vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém. Porque o Senhor disse que tem um memorial diante do Senhor com o nome dos justos. O Senhor disse também que sabe, que faz distinção, que sabe quem é o justo e o perverso. Por favor, Senhor, nos ajude a entender e a crermos todos os dias no Senhor e na Sua palavra. O Senhor disse que os que temem ao Senhor, os que são fiéis a Ti, os que adoram o Teu nome, nascerão como o sol da justiça. Amém. Por favor, Senhor, nos ajude a descansarmos nessa Tua promessa. No meio da ansiedade que vivemos, no meio da correria que nós vivemos, nos ajude a descansarmos no Senhor. Essa oração eu faço no poderoso nome de Jesus. E eu termino essa oração declarando sobre o Teu povo a bênção que o Senhor disse que eles deveriam ser abençoados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.